Tecnologia e inovação a serviço da educação. Pioneirismo na fabricação de carteiras informatizadas. De Biguaçu, na Grande Florianópolis, você vai conhecer a Opitz Soluções Tecnológicas, uma empresa do grupo Sequipel, um dos principais fabricantes de móveis escolares da América Latina. Com o apoio da Unisul, da FECOAGRO, da Tractibel Energia e do Sistema Fiesc, o Estado de Excelência começa agora. Tecnologia e inovação. Mandamentos que regem a Sequipel. Um dos maiores fabricantes de mobiliário escolar da América Latina, teve origem há 50 anos no município de Canela, no Rio Grande do Sul. Tudo começou com o patriarca da família, o seu Gildo Opitz, que fabricava instrumentos musicais com a marca Sonelli. A Sequipel, hoje, é a terceira maior fabricante de móveis escolares do mundo. Nós começamos em Canela, na verdade, meu pai iniciou lá em Canela, fazendo acordeões. Depois de acordeões, ele começou a fazer outros instrumentos. Ele passou a fazer guitarra, violão elétrico, outros instrumentos musicais. Com a concorrência dos importados, o pai resolveu diversificar. Nessa época ele teve a ideia, já que muitos das matérias-primas que ele utilizava para fazer o acordeão e o violão, etc., que era a base de madeiras, também não estava muito longe para fazer móveis. Então ele começou a fazer móveis. Móveis residenciais, que eram mais cozinhas e copas, né? Na época concorria contra a Todeschini, tinha algumas marcas assim que também já tinham feito instrumentos e que passaram para essa linha de móveis. Depois, em seguida, o meu pai passou a fazer móveis para a escola. Isso já deve ter quase que meio século que ele foi. Dá para dizer que ele foi o pioneiro do Brasil a fazer carteira escolar com estrutura de ferro. Os negócios iam bem, até que um dia, um trágico acontecimento mudou os rumos da empresa. Teve um incêndio bem grande e aí ele perdeu praticamente 80% do equipamento que ele tinha lá, das máquinas, do estoque das matérias-primas, o prédio, queimou-se todo o prédio, porque fábrica de móveis, quase tudo tem numa fábrica de móveis é inflamável. É espumas, é madeiras, é fórmica, tudo isso aí vira uma combustão gigante, E aí ele perdeu a fábrica e ele ficou tentando depois ainda, porque no orgulho ele pensou, não vou perder, tinha na época aproximadamente uns 600 empregados, na cidade, então ele tinha um compromisso social com o município de Canela. Então o que ele resolveu fazer? Tentar aquela fábrica, com dinheiro emprestado, qualquer coisa. E ele tentou mais 1 ou 2 anos, mas não tinha como, porque ele já tinha até perdido um crédito, porque na época os fornecedores ficaram com medo. Então meu pai ficou até um pouco doente e desistiu dessa empresa, Mas os filhos não. Em pouco tempo, nascia, na cidade de Porto Alegre, a Sequipel, Indústria e Comércio de Móveis Escolares. Mais ou menos 1 ano depois, eu e meu irmão, Ayrton, que é meu sócio, nós dois começamos a empresa chamada Sequipel. Acho que a gente registrou ela mais ou menos há 31 anos atrás. Nós registramos o nome e a marca. Sequipel, Indústria e Comércio de Móveis Escolares. Nós vimos um filão muito bom no mercado, uma necessidade, porque eu acho que o Brasil não tem solução se não for pela educação. Então a gente teve essa visão, Nós vamos ficar no ramo educacional. Esse ramo é necessário investimento, é necessário empreendedorismo, empresários com coragem que queiram fazer bons produtos. Então nessa época nós iniciamos a Sequipel. A experiência na fábrica do pai e a paixão pelos negócios impulsionaram o crescimento da nova empresa. Tanto eu como o Ayrton somos apaixonados pela área comercial, Então depois a gente terminou só tendo esse conhecimento, expertise em todos os ramos, mas transferimos para outras pessoas muito competentes, que nós contratamos e que passaram a cuidar da parte da fábrica.
porque eu sempre fui apaixonado pela área comercial, né? E a área comercial tem tudo a ver com criação, porque a pessoa que cria, né, ela tem muito mais insights de criar quando ela está na rua e quando ela está vendo a necessidade da rua, né? A pessoa viaja, então ela escuta o cliente sempre tem uma reclamação, né, uma sugestão para melhorar. Então foi o que eu passei a fazer, viajar, né, e trazer sempre inovação para dentro da fábrica. A atuação da Sequipel no mercado é marcada principalmente pela inovação, desde o início. Porque nós começamos em Porto Alegre, que é uma capital grande, uma capital que na época estava investindo muito em educação, né? E também no estado do Rio Grande do Sul como um todo, e estava havendo a troca dos bancos escolares antigos de madeira por tudo que tem de mais moderno, que eram as carteiras na época, ergonômicas, que era a preocupação do governo já naquela época, ergonomia para a criança estudar, para a criança não ser uma criança doente, não ter problema na coluna vertebral. Então, os bancos não ofereciam esse conforto e eram carésimos, um banco de madeira maciça, e tinha que derrubar o dobro, o triplo de árvores, né? Então, nós começamos em Porto Alegre, nos estendemos para todo o Rio Grande do Sul, né? As maiores escolas de Porto Alegre, na época, já se tornaram nossas clientes. Por exemplo, a PUC, que existe lá até hoje, que é uma universidade maravilhosa, grande, uma das melhores do Rio Grande do Sul. A própria UBRA, que é uma universidade gigante, reconhecida no Brasil inteiro. E todo o interior do Rio Grande do Sul começou a comprar da gente, até lembrando que já conheciam a fábrica anterior que meu pai tinha iniciado, né? E que os móveis eram bons, de boa qualidade e que tinham garantia. Consolidado o sucesso no Rio Grande do Sul, era a vez de conquistar novos mercados. Primeiro foi Santa Catarina, depois o Paraná. Então, depois desse sucesso grande em todo o Rio Grande do Sul, reconhecimento, nós passamos então a atender o mercado de Santa Catarina e o mercado do Paraná, né? Começamos pequeno, né? Começamos uma loja e alguns representantes, né? E logo em seguida veio um número tão grande de pedidos que nós nos obrigamos a abrir uma fábrica em Santa Catarina, no município de Biguaçu, né? Que passou então a ser uma empresa grande dentro dessa municipalidade, né? Onde nós estamos até hoje. Então essa fábrica já tem por volta de 26 anos, mais ou menos, a fábrica de Biguaçu. Mais ou menos há 20 anos atrás, nós iniciamos em São José dos Pinhais outra unidade fabril, que é a maior de todas, né? Essa fábrica antigamente chamava-se J. Malucelli, né? Que só a J. Malucelli já foi uma das maiores fábricas do Brasil, mas era em móveis residenciais. E tinha, dentre as linhas do residencial, tinha uma linha também de móveis escolares, né? E essa empresa teve problemas lá, ela faliu, daí ela foi vendida em leilão e compramos ela no leilão e passamos então a ter 2 fábricas de móveis escolares. A empresa baseia a linha de produção nas unidades fabris do Paraná e de Santa Catarina e conquista o Brasil. Eu, pessoalmente, fui morar no estado de São Paulo, na capital, né? E lá, então, abri uma nova loja e passei a atender todo o estado de São Paulo. Não demorou muito de São Paulo, eu passei a atender o Rio de Janeiro, né? E assim foi indo. Esse é o crescimento da empresa, porque nós fomos abrindo lojas, filiais e contratando pessoas, né, em cada estado do Brasil. E a expansão continuou. Em janeiro de 2008, a Sequipel inaugura uma nova fábrica. Dessa vez no estado de Sergipe, no Nordeste. Nós abrimos outra, então, em Sergipe, numa cidadezinha chamada Nossa Senhora do Socorro, né? Que dá mais ou menos aí uns 50 quilômetros de Aracaju, né? Lá nós abrimos uma outra unidade fabril, sendo então a nossa terceira, e nesse momento, sem dúvida nenhuma, nós passamos a ser a maior fábrica de móveis escolares da América do Sul. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o Estado de Excelência. Aguarde só um instante. O destaque no programa de hoje é um dos maiores fabricantes de móveis escolares da América Latina. Focado na qualidade e inovação, o Grupo Sequipel emprega diretamente cerca de 1.200 colaboradores nas unidades fabris de Santa Catarina, Paraná, Sergipe
e nas lojas espalhadas pelo Brasil. O meu desafio é esse, é fazer com que a criança do nosso país receba aquilo que tem de melhor. Este é o meu desafio principal. Com esse desafio em mente, o Maurício começou a desenvolver o que se tornaria um grande diferencial no mercado. A carteira informatizada, produzida pelo Opitz Soluções Tecnológicas, uma das empresas do grupo. A Opitz Tecnologia, que é um braço do grupo Sequipel, é uma empresa a mais no grupo. Eu tive um insight de criar essa empresa em 1999, né? Exatamente aquele ano em que o Brasil inteiro, o mundo inteiro, estava falando no bug do milênio, ou seja, os computadores iam parar, né? Ia dar um problema gigante ali no calendário dos computadores e todos iam parar, ia ser um problema sério, porque quem comprou o computador, né, jogou seu dinheiro fora, então estava tudo parado. Eu sabia que isso aí não ia acontecer, né? E tive então a audácia, a coragem, em 1999, de fazer a primeira carteira escolar informatizada. Ou seja, era uma mesa escolar que já tinha um microcomputador dentro do tampo da mesa. Naquela época a internet não tinha Wi-Fi, a internet era fraca, era a internet por sinal, por linha de escada, né? Então as crianças usavam softwares, né, para poder ter uma aula de informática. E eu não me convencia com nada disso. Eu pensava que tinha que ter uma coisa em que o aluno tivesse conforto, comodidade para poder estudar, né? Bom, eu pensei numa carteira que dentro do console dela, dentro da estrutura dela, já tivesse o computador ali dentro, integrado. Então a minha ideia é que a criança tivesse comodidade, ficasse na sala de aula. E dentro do tampo da mesa escolar, né, estava então adaptado uma mini CPU, um mini computador com um monitor grande. No caso, então, assim, como o aluno fazia? O aluno simplesmente ia dobrar o tampo e aí, então, embaixo desse tampo ele ia ter um computador moderno, um computador avançado para aquela época que eu iniciei. Mas a evolução na informática foi gigante, né? Nós começamos há uns anos depois, começou a internet ficar cada vez mais rápida, né? Depois então começou a ter o wireless, né? Que então os equipamentos então não precisavam mais fios, né? A conexão então ficava cada vez mais simples. E aí então começou a ter Wi-Fi, wireless, uma série de inovações e nós fomos os primeiros. Assim que isso surgiu no Brasil, nós investimos, né? Então isso nós temos aí evoluído a cada ano, com qualquer novidade que surge, nós estamos colocando isso nos nossos equipamentos. Entusiasta das carteiras informatizadas, o Maurício aponta as vantagens que ela tem sobre os tablets. Eu acho positivo o fato de colocar as crianças, né, equipamentos de tecnologia para eles poderem aqui, eles podem ver, estudar o mundo, estudar o que está acontecendo em qualquer lugar no mundo, além de se comunicarem, né? Eles têm acesso às mais modernas ferramentas de pesquisa, né, pela própria internet ou pequenos softwares que podem ser instalados. Mas assim, ó, esse equipamento aqui, eu acho que ele não é completo, né, para as crianças. Eu acho que o fato dele ser pequeno, né, ele vai forçar os olhos das crianças para poder olhar para isso aqui, né? Então a criança vai pegar com uma mão e vai digitar com a outra, dependendo se é uma mão ou se é o outro braço. Mas ele, para digitar aqui, ele vai ficar então com a coluna errada, com os olhos aqui caídos aqui em cima, né? Ou então ele vai ter o mini notebook, que é pequenininho, que ele vai ter que concentrar os músculos dele para usar um teclado pequeno, abaixar a cabeça, vai ter um problema na cervical, né? Vai ter dores de cabeça e vai forçar a coluna, né? Eu sei que a nossa empresa pode realmente fazer o melhor, oferecendo para essas crianças mesas confortáveis para estudar, com ergonomia total, a postura da coluna na posição correta, né? Ela vai usar um teclado grande, ela vai usar um monitor grande, né? As melhores marcas de monitor que você possa imaginar, né, estão disponíveis. O nosso equipamento é um equipamento aberto. O cliente escolhe que marca de computador ele quer colocar ali dentro. Veja agora os principais modelos de carteiras informatizadas produzidas pelo Opitz Tecnologia.
A Desk One é uma mesa escolar que o aluno vai estar sentado aqui usando livros e cadernos durante uma sala de aula normal. Nem se percebe que essa mesa aqui é uma mesa tecnológica. Em qualquer tempo, quando o professor resolver, agora é aula de informática, aqui do lado nós temos uma chave, o aluno vai liberar a chave e vai abrir o seu computador individual, o seu computador que ele tem a mais nova tecnologia que qualquer tablet pode ter, que qualquer portátil, qualquer notebook, está instalado aqui nessa máquina. Essa máquina que funciona em wireless, em Wi-Fi, com memória mais rápida que você possa imaginar, com HD, é uma máquina fantástica. Nós dispomos aqui dos pendrives para que o aluno possa levar a lição gravada em pendrive, ou ele possa trazer de casa alguma coisa que o professor pediu para trazer uma pesquisa, ele vai trazer no dia seguinte, vai inserir o pendrive aqui e vai passar para a carteira escolar dele toda a matéria. Pensamos na criança de necessidades especiais, né? Nós fizemos então uma carteira informatizada, um tampo bem maior, um tampo bem mais largo, com regulagem de altura. Ele vai chegar aqui e vai colocar a sua cadeira de rodas na carteira, que é igual à outra. Ela também abre e fecha da mesma forma, protegendo embaixo então o computador, e o aluno podendo usar livros e cadernos aqui em cima em qualquer tempo. Ele aqui então tem as mesmas vantagens tecnológicas desta criança, ele tem aqui nessa mesa. Nós fizemos um chassi de uma mesa que é praticamente exagerando aqui, é um tanque de guerra, né? Nós fizemos isso assim porque existem escolas públicas onde as crianças têm uma tendência de quebrar equipamentos. Nós somos conhecedores disso porque estamos há 30 anos nesse mercado. Ou seja, gostaria aqui de fazer uma demonstração da resistência dessa mesa. Então vocês vejam que aqui na posição computador, onde nós temos acesso ao teclado, a resistência gigante que tem isso. Por exemplo, se acontecer de bater no teclado, não acontece nada, não quebra nada nessa carteira. Se acontecer também qualquer batida no tampo, então ela foi confeccionada pensando que em escola onde possa ter vandalismo, para ela ter o máximo da durabilidade possível. Outro aspecto relevante da carteira digital, na opinião do Maurício Pitts, diz respeito à questão ambiental. Esse portátil tem um risco, tem uma margem de parar nos lixões, de ser descartado de forma incorreta. Se isso aqui for parar nos lixões, você tem bateria de lítio dentro. A bateria de lítio no meio ambiente é terrível. Se isso aqui for parar na água, na água, nós vamos estar bebendo água contaminada. Então, assim, eu acredito que os governos devem olhar melhor uma forma de tecnologia limpa, que combine o máximo possível com o nosso ecossistema. Eu me preocupo muito com a natureza. O aspecto econômico é outro item que o Maurício destaca. Economia porque o governo vai comprar uma mesa informatizada, ao invés de comprar 3 portáteis, um para o aluno da manhã, um para o aluno da tarde e um para o aluno da noite. Eu estou falando em 3 portáteis. 3 portáteis que vão durar pouco tempo. Eu estou falando de uma mesa que vai durar 6 a 10 vezes mais que o portátil. Depois então da carteira informatizada começar a participar do mercado já, onde nós vendemos as nossas primeiras unidades, nós começamos a verificar que já havia então uma busca em volta da lousa digital, né? E aí nós fizemos então o quê? A parceria com o maior fabricante de lousa digital do mundo, que é a marca Ebin, né? Quem é do ramo educacional, né? Na hora que fala a marca Ebin, eles conhecem porque é a melhor escolha dentre as lousas digitais, né? É uma empresa americana que hoje já vende no mundo inteiro, né? Bom,
Bom, então com essa parceria que a UPITS Tecnologia fez com a marca EBIM, né, nós ficamos muito felizes então em podermos lançar no Brasil a primeira sala de aula interativa, né? Essa interatividade quer dizer mais ou menos o seguinte, ó, cada aluno sentado na sua carteira informatizada, né, ele está participando da aula como um todo. Aquilo que o professor escreve lá na frente, na lousa digital, está ao mesmo tempo passando para todas as carteiras. O aluno não precisa botar a mão em nenhuma tecla, ele pode ficar com o braço cruzado, que tudo que está passando na lousa está passando na carteira dele, e ao mesmo tempo está sendo gravada toda a aula no computador dele. Ou seja, depois ele quiser aquela lição do professor, ele vai levar num pendrive somente. Já voltamos com o Estado de Excelência. Aguarde só um instante. Hoje o programa destaca o grupo Sequipel, número 1 na fabricação de móveis escolares no Brasil e na América Latina. O mercado brasileiro ele está absorvendo muito porque ele está investindo em educação, né? Os governos aqui, os políticos estão preocupados que as crianças tenham equipamentos bons nas salas de aulas, né? Então o nosso desafio é que o nosso equipamento possa chegar na mão das crianças do Brasil, que possa chegar nas escolas de periferia, nas escolas de regiões onde as crianças parecem abandonadas, às vezes, esquecidas, né? Tem regiões da Amazônia, tem regiões as crianças não têm acesso a praticamente nada. Nosso desafio é que o governo possa, junto conosco, né, distribuir esse equipamento para todo esse país. Recebemos já vários prêmios, em vários sentidos, não só como um produto ideal para a educação, mas também um produto que oferece ergonomia e segurança para as crianças, né? Nós ganhamos aí o prêmio da conquista, que foi a conquista dos móveis institucionais. Nós tiramos primeiro lugar com a carteira Desk One, num evento que teve em Bento Gonçalves no ano passado, que inclusive se chama Salão Design. O Salão Design onde recebeu mais de 2.000 inscrições, 2.600 inscrições, talvez aí no universo de mais de 50 mil produtos. Pessoas assim, que eu tenho a maior admiração. Por exemplo, uma delas foi o senador Cristóvão Buarque, né? Que em Brasília, há 4 anos atrás, recebi um abraço forte dele, um elogio, né? Que o meu produto era o produto ideal para aquilo que ele chamava de escola modelo. E dentro dessa escola modelo ele colocou a carteira informatizada, isso há 4 anos atrás. E ele é uma sumidade, né, na educação, ele foi ministro da educação 2 vezes, né? Então, pessoas importantes como ele, outras pessoas que entendem de educação, quando elas te elogiam e quando elas dizem para ti, você está fazendo o produto certo, na hora certa, no momento certo, no lugar certo, você continua, isso inspira a gente a continuar fazendo. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Eu fui engraxate com 9 anos de idade. Meu pai era classe média e eu não precisava ter passado por isso, o que eu não acho pejorativo nem depreciativo. Para mim aquilo foi um aprendizado, mas já era a minha motivação para trabalhar. Então eu digo o seguinte, todo aquele que acorda cedo, tem vontade de trabalhar, tem vontade de fazer o melhor, né? Trabalha com amor, porque o amor é tudo. Se você faz qualquer coisa na sua vida com amor, você vai fazer bem feito. Então eu tenho feito isso durante meus 30 anos de empresário na Sequipel, acordado todo dia e venho trabalhar motivado para fazer o melhor. E o melhor eu faço com amor. E o programa de hoje fica por aqui. Para mais informações, acesse
estadodeexcelência.com.br. A gente se vê semana que vem em mais um Caso de Excelência. Um grande abraço e até lá.